E aí, concurseiro? Eu quero saber quantas vezes você já leu um texto e não entendeu o que estava escrito. Voltou, releu e mesmo assim ainda ficou sem entender alguma parte. Calma, isso é mais comum do que você imagina. E esse vídeo é justamente para evitar que isso continue acontecendo com você. Então assiste até o final. Compreensão e interpretação de textos costuma ser um dos conteúdos que os candidatos mais apresentam dificuldade, não só em concurso público, como em qualquer outro tipo de prova. Porém, para fazer uma boa prova de concurso público, é muito importante saber compreender e interpretar textos. Não só porque a interpretação é essencial para você entender aí o enunciado das questões, como também porque esse assunto vem sendo cada vez mais cobrado nas provas de língua portuguesa. Mas, com as dicas que eu vou te dar aqui hoje, você nunca mais vai errar na hora de interpretar textos. Então, confere aí. Primeira dica: leia muito. Se existe um segredo para a compreensão e interpretação de textos, esse segredo é a leitura. Não há melhor forma de ser um bom interpretador de textos do que ser um bom leitor. Ao ler com frequência, o seu repertório de palavras aumenta e você consegue conectar ideias com mais facilidade. Isso porque a sua mente funciona como seus músculos. Quanto mais você exercitar, maior o seu desempenho. E qual é a melhor forma de exercitar a mente? A leitura, é claro. Segunda dica: leia vários gêneros textuais. Se você quer aumentar a sua capacidade de compreender e interpretar textos, leia diferentes tipos de conteúdos: poesia, conto, crônica, notícia, relatórios, artigos e por aí vai. O importante é ser o mais variado possível, conhecendo diversos gêneros textuais e compreendendo, aí diferentes tipos. Terceira dica: estude gramática. Conhecer as regras gramaticais ajuda consideravelmente no processo de compreensão e interpretação de um texto. Saber identificar cada elemento, sujeito, advérbio, objeto dentro de uma frase aí vai te ajudar a responder muitas perguntas que a princípio pareciam complicadas. Quarta dica: sublinhe as ideias mais importantes. Essa é uma dica de ouro para garantir que você não só prestou atenção em tudo que você leu, como também assimilou todas as informações importantes. Sublinhe as ideias centrais e as palavras e frases aí que você julgar essencial para responder as questões. Agora você deve estar pensando: como que eu vou saber o que é mais importante aí na hora de resolver a questão? Para isso, eu vou usar a regra do Instagram. Pense nesse parágrafo. O que eu usaria como hashtag, caso estivesse no Instagram? Isso vai te ajudar a focar no que é realmente importante. Quinta dica: faça paráfrases. Para se certificar de que você compreendeu o texto, é recomendável fazer paráfrases. A paráfrase, para quem não sabe, é aquele recurso, de interpretação textual que consiste em reescrever um texto, mantendo as ideias do autor, mas sem copiar fielmente aí as palavras dele. Na prova do concurso, é claro que você não terá tempo para fazer isso, mas enquanto estuda, essa é uma maneira de treinar para aumentar aí a sua habilidade de compreensão textual e, consequentemente, de interpretação também. Sexta dica: leia todo o texto atentamente. Um dos passos mais importantes para compreender e interpretar bem um texto é fazer uma leitura atenta e calma. Mesmo sabendo que o tempo é curto durante a prova, é importante ler o texto com atenção e só passar para o período seguinte após você ter compreendido o anterior. Um dos maiores erros aí dos concurseiros é ler o texto correndo e, por isso, tirar conclusões precipitadas. Sétima dica: descubra o tema e a rema. É preciso procurar em cada parágrafo duas coisas: o tema, que é o assunto principal, e a rema, que é o desenvolvimento da ideia central, aquilo que fica subordinado ao que foi dito anteriormente. O tópico frasal é a ideia mais importante do parágrafo, então é isso que você deve procurar ao ler cada parágrafo, porque a partir dele você vai conseguir entender a opinião ou a tese do autor do texto. Dica: geralmente o tópico frasal é a parte inicial do parágrafo. Oitava dica: divida o texto em partes menores. Para compreender um texto, a primeira coisa que você deve fazer é dividi-lo em partes, para entender o esquema lógico de pensamento do autor, uma vez que todo o processo de construção de texto é feito seguindo aí um esquema lógico de pensamento. Assim, destrinchando o texto, fica mais fácil de entender o contexto, a ideia central e o que o autor quis dizer. Imagine uma fórmula matemática. Como você faria para resolvê-la?
dividiria em partes, né, para poder entender a ordem aí de resolução. Então imagine o texto como se fosse uma fórmula matemática. Use uma parte em branco da prova para entender como as frases, as orações, os períodos se ligam aí uns aos outros. Nona dica: concentre-se nas opções de resposta. Para interpretar o texto, é preciso se concentrar nas perguntas e também nas opções de resposta. Ao ler o enunciado das questões e as possíveis respostas, grife palavras e expressões como não, exceto, errada, certa e outras parecidas. Isso vai te ajudar a não se confundir na hora de responder a questão. É importante entender que quando o enunciado pede a opção que mais se adeque, significa que tem mais de uma opção que atende àquele questionamento, mas você precisa escolher a que melhor responde à pergunta que foi feita. 10ª dica: volte ao texto. Algumas questões transcrevem uma parte do texto para servir de análise, porém, é importante não usar só esse trecho aí como base para sua resposta. Volte ao texto original e leia o período anterior e o posterior também. Você pode pensar que é perda de tempo, mas isso vai te ajudar a entender o sentido daquele trecho dentro do contexto geral. Colocando em prática essas dicas de compreensão e interpretação de texto, certamente você terá mais facilidade na hora da prova. Boa sorte!